que vem daqui para frente, hein, pro cinema brasileiro, depois disso tudo? A régua ficou lá agora, lá em cima. É isso que eu ia dizer. Eu fiquei pensando ontem de noite, sim, os produtores brasileiros, né, Gil, devem estar todos pensando assim, como é que eu vou fazer o próximo Ainda Estou Aqui, né? Porque, assim, eu acho que tem uma questão muito importante seguinte, o Oscar é o grande prêmio da indústria de Hollywood e é o prêmio mais conhecido no mundo. Eu não acho que ele seja o mais importante, porque a gente pode dizer que tem o Festival de Cannes, por exemplo, que é um prêmio também muito importante. Mas é o prêmio mais conhecido, né? As pessoas usam o Oscar para sinônimo para tudo, né? Tem o Oscar do Oscar, né? Se a gente quiser, a gente pode usar, né? E acho que todo produtor de cinema, acho que todo diretor de cinema, talvez aqueles que são muito independentes, talvez não, mas todo diretor de cinema quer que o seu filme seja visto, quer que seu filme faça sucesso de público e de crítica, que é algo que Ainda Estou Aqui ele conseguiu unir as duas torcidas, né? É um filme que é muito acessível, tanto é que vai fazer 6 milhões de espectadores frouxo, né? Porque tem mais um mês de cartaz antes de estrear no streaming, né? E é um filme que teve muito respaldo da crítica também, por N fatores, né? Então, acho que muitos produtores estão pensando, né, em como fazer o novo Ainda Estou Aqui. Mas eu acho que, além de pensar nisso, que eu acho que vale, entende? Quer fazer um filme para ganhar o Oscar, beleza. Mas eu acho que cabe a nós, como imprensa, e ao público, como espectador, também descobrir o resto do cinema brasileiro. Porque o Brasil é um país continental e, obviamente, tem N tipos de produções, né? Tem desde as produções de comédias populares, que arrastam multidões, mas tem filmes, o Jorge Furtado estava dizendo na semana passada, no lançamento de um projeto que é o chamado Sessão Vitrine Petrobras, que apresenta filmes novos no país, né? Que ele disse assim que 80% dos filmes brasileiros não fazem 10 mil espectadores e 90% dos filmes não fazem 100 mil espectadores, né? Então, o Ainda Estou Aqui está naquela categoria ali dos 10%, né, de filmes que conseguem alcançar o grande público. A gente tem N problemas, o Daniel e o Gil têm mais até propriedade do que eu para falar sobre a questão de distribuição, né, do gargalo da distribuição, mas eu acho que o público brasileiro poderia também diminuir o seu preconceito contra o cinema nacional e descobrir outros grandes filmes que são feitos. Eu até acho que é legal o que você está falando, queria ouvir vocês, justamente porque me lembrou um pouco também a frase, acho que foi do diretor de Anora, né, que disse que um filme que foi feito com sangue, suor e lágrimas de incríveis artistas independentes. Né? O que se abre a partir do Oscar? Eu acho que isso que o Tiziano trouxe tem muito a ver com esse contexto do cinema brasileiro que tem... Embora esteja num momento até mais pujante do que teve em anos anteriores, ainda se ressente de uma série de problemas, né, de distribuição, de políticas que favoreçam uma maior visibilidade mesmo, inclusive, da produção que é feita. E isso recai, muitas vezes, com maior força nessa produção independente. No momento que tu sai dos grandes estúdios ou de grandes distribuidoras, fica muito difícil o teu filme ser visto. Tu até pode conseguir financiá-lo, realizá-lo e tal, mas chegar ao público é um problema que o cinema brasileiro precisa resolver. Tá em discussão a questão do vídeo, do streaming no Brasil nesse momento, que é um fator importante a ser visto, mas também em cima dessa questão do que muda para o cinema brasileiro, né? Pegando um pedaço disso, assim, e ainda falando um pouco sobre a questão Fernanda Torres, né? Eu enxergo, por toda essa visibilidade, esse sucesso, de fato, que a Fernanda Torres fez diante do público, tanto brasileiro, que a gente já conhece muito bem a Fernanda Torres, mas agora internacionalmente lá fora, que a Fernanda Torres vai passar a ser chamada para papéis grandes a partir de agora, sabe? Eu acho que vem aí coisas que possivelmente possam colocá-la lá de novo, né, nessas indicações, e talvez até não para o filme brasileiro. Né? O diretor do Conclave, né, Eduard Berger, né, o suíço,
Já, por exemplo, foi um que já demonstrou assim, interesse. Poxa, como eu gostaria de dirigir essa atriz. Então, eu acho que isso é um dos efeitos do Ainda Estou Aqui internacionalmente. Eu acho que vai puxar muitos profissionais, atores, atrizes, diretores, profissionais da parte técnica para outras produções lá fora. E eu acho que também isso é um reflexo importante. Eu acho que a Fernanda Torres é possivelmente que... Agora ainda é muito cedo a gente falar nisso, né? Mas eu acho que ela se condicionou a receber grandes papéis. Gil. Eu acho que abre-se aí oportunidades, assim, mas é importante sempre lembrar que não são oportunidades dadas como certas, assim, não são certezas que a gente vai ter a partir disso, né? Acho que o Ainda Estou Aqui é um filme que, como a gente tem falado no outro encontro e agora também, que tem essa importância para a identidade nacional, é um filme que chegou lá e venceu o Oscar, que nunca tinha acontecido, enfim, acho que dá essa visibilidade para o produto nacional. Mas, é claro, a gente tem que lembrar que, enfim, é um filme feito com muitos milhões de reais, é um filme feito pelo Walter Salles, que é um cara que já está estabelecido há décadas, né, no cinema, que já vem de uma família aristocrática no Brasil. Enfim, de uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração para entender como é que aconteceu o sucesso do Ainda Estou Aqui, né? Porque, como a gente tem falado, assim, muito do cinema brasileiro não tem a menor possibilidade de chegar nesse lugar. E por que não tem? Por uma série de fatores, como a gente falou da regulação do streaming, por exemplo, que a gente já falou da outra vez, e agora, enfim, acho que é importante frisar, e a própria Fernanda já falou em algumas entrevistas, assim, da importância de regular o streaming, é proteger a produção nacional da lógica imperialista que a gente acaba se colocando, assim. Eu acho que, claro, tem essas contradições de a gente celebrar o Oscar, que é essa grande festa estadunidense, hollywoodiana, na qual a gente conseguiu um lugarzinho ali, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer isso para nós e pensar, isso é uma vitória nossa, mas, ao mesmo tempo, também não é uma vitória de todo o cinema brasileiro junto em todos os aspectos, porque tem muitos filmes que sequer conseguem distribuição. Então, a gente tem que dosar as contradições disso e saber canalizar toda essa energia que está vindo do Ainda Estou Aqui na direção de democratizar o cinema, né? Então, acho que esse é um aspecto muito importante. E, claro, celebrar os outros cinemas que estão sendo feitos. A gente acabou de vencer um prêmio em Berlim. O cinema do Gabriel Mascaro, o filme do Gabriel Mascaro foi premiado lá. O Ato Noturno, que é o filme gaúcho, teve uma recepção super impactante no Festival de Berlim. A gente está há alguns meses aí do lançamento do Agente Secreto, que é o novo filme do Kleber Mendonça Filho, com o Wagner Moura. Talvez a gente esteja lá de novo no ano que vem. Então, a gente está com várias coisas saindo do forno aí. E, de novo, editais, a gente precisa deles, assim, a gente precisa da valorização da cultura e essa questão do gargalo da distribuição, entender que a gente precisa ocupar as salas de cinema, a gente precisa ocupar as janelas de streaming, a gente precisa ocupar a televisão. Enfim, o cinema brasileiro precisa ser visto, celebrado para além do que é produzido pela família Salles, para além do que é produzido pela Globo, para além do que é produzido, enfim, com essas grandes estrelas, como a Fernanda Torres. Então, abre-se uma oportunidade aí de investimento, abre-se uma oportunidade de olhar para o cinema brasileiro e a gente tem que aproveitar ela. A gente não pode deixar ela passar. Isso vale tanto no enfrentamento político, nas questões, por exemplo, na Câmara, que a gente vai ter que ir lá e disputar, a questão do streaming, quanto fazer com que o público, de fato, se interesse a ir à sala de cinema, né? Festivais que acontecem na cidade. A gente acabou de ter o Festival Cine Esquema Novo aqui, que teve um público que podia ser bem maior. Então, acho que teve essa questão também, assim, nós, enquanto críticos, jornalistas e produtores audiovisuais, a gente também tem que valorizar esses eventos locais, enfim, tudo isso se oportuniza agora a partir desse Oscar. Assim. E aí, Kelly, subiu a régua? Subiu a régua, mas assim, eu concordo muito com vocês e fiquei pensando em algumas exemplificações assim, nos últimos anos, porque também acompanho o Oscar há bastante tempo. Lembrei do caso do Menino e o Mundo, que foi um filme brasileiro de animação, que chegou no Oscar também, não chegou a levar a estatueta, mas estava lá concorrendo. A gente teve a Petra Costa, que concorreu com o documentário Democracia em Vertigem. Então, na verdade, até chegar no Ainda Estou Aqui, o cinema brasileiro já vinha passando por umas experiências de chegar muito perto dessa premiação até finalmente receber esse Oscar agora, né? Tava até lembrando do Orfeu Negro, o Orfeu do Carnaval, que foi uma coprodução do Brasil com a França. Isso é o quê? Década de 60, talvez, que chegou a receber o prêmio, mas aí o prêmio foi para a França, porque era uma coprodução. Então, a gente não considera que foi um filme que foi enfim, que recebemos esse prêmio, né? Mas eu acredito, assim, que o cinema brasileiro
tem crescido muito na questão da população tá olhando para ele, principalmente graças ao Ainda Estou Aqui. Então, nesse momento que a gente estava até vendo algumas imagens que estavam aparecendo agora há pouco na TV, né? As imagens das pessoas torcendo pelo Ainda Estou Aqui ali no Oscar, né? Assistindo pelo Capitólio, assistindo nos bares da cidade, tal qual uma grande Copa do Mundo. E eu acho que esses momentos são muito bonitos para as pessoas ficarem com essa sensação de comunidade. Olha que bacana, assim, na hora Aqui em Porto Alegre. Sim, esse foi aqui na Capitólio, então as pessoas estavam assistindo a premiação do Oscar ao vivo. Assim, eu que sou crítica de cinema e trabalho com cinema há bastante tempo, eu já assisto a premiação todos os anos, então para mim é meio normal estar torcendo pelos filmes que eu quero que ganhem e tal, e tô meio que nesse clima. Mas ver um filme brasileiro concorrendo e as pessoas celebrando dessa forma, o cinema, é muito bonito, assim, e faz eu acreditar que talvez de agora em diante as pessoas tenham interesse de ver outros filmes brasileiros na sala de cinema. Mas aí entra uma questão que eu também gostaria de comentar, que é o fato de que, às vezes, mesmo filmes brasileiros que estão em cartaz, levando o público para salas e tudo mais, eles não ficam muito tempo em cartaz, né? Que a gente tem esse problema no Brasil, que tem a ver com cota de tela, que tem a ver com o fator de que os filmes internacionais, eles vêm com uma pressão muito grande, né, das distribuidoras para entrar em cartaz logo e tudo mais. E uma certa visão de que esses filmes dão mais lucro do que os filmes brasileiros. Então, mesmo quando o filme está sendo bem recebido por crítica, pelo público, eles não ficam muito tempo para ser assistidos pelo público daqui, não. Então, mesmo que eu queira ver um filme brasileiro no cinema, às vezes é muito difícil. E isso é bem complexo, né? E é uma coisa também que eu acredito que tem que ir mudando. Então, para além desses fatos que vocês também estavam falando, de que já é difícil fazer cinema, produzir o filme e às vezes ter grana para distribuir, também tem essa parte de que o filme fica pouquíssimo tempo e é difícil para as pessoas irem atrás. Mas aí, a partir do momento que o filme está sendo premiado, que a gente vê que ele ganhou o melhor filme internacional, que as pessoas estavam torcendo pela Fernanda Torres, que daqui a pouco Fernanda vai ser uma atriz internacional também. E a gente tem outros exemplos de atores que... Rodrigo Santoro, Wagner Moura, a gente está vendo Bruna Marquezine conquistando uma carreira internacional. E eu acho que sim, acho que Fernanda Torres, se ela quiser, né, virar uma grande atriz internacional, é bem provável que ela seja. É provável que cada vez mais as pessoas se acostumem com a ideia de que o cinema brasileiro tem muita qualidade, porque realmente tem, e vão começar a ir mais ver filmes fora e também em casa, porque o streaming está cheio de grandes produções do cinema brasileiro que às vezes as pessoas só não assistem por um preconceitozinho que permanece de uma época que talvez o cinema brasileiro não era visto como de tanta qualidade, que eu também discordo, porque eu adoro de tudo, assim. Mas eu também entendo que é isso, que às vezes as pessoas assistiam um certo cinema brasileiro e não se identificavam tanto, e que os filmes que estão sendo produzidos agora estão aí para desbancar essa ideia e mostrar que o cinema brasileiro, na verdade, produz para todos os gostos, né?